Desafiando o Silêncio. Todas as quintas-feiras, das 9 às 10 horas, um programa do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género. Emitido aqui na Rádio Rásia, emissora católica de Congo. Estimado ouvinte, bem-vindo ao programa Desafiando o Silêncio, edição de quinta-feira, 18 de junho de 2020. Este programa é da responsabilidade do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género, com o apoio da Open Society. A mulher como educadora social, educar uma mulher é educar uma sociedade. É este o tema que estará em abordagem na presente edição. Trabalham para si a Josina de Carvalho na coordenação, a Jane Lopes na reportagem, técnica de Wanda de Carvalho e apresentação de José de Belém. Pois bem, a mulher como educadora social, educar uma família, educar uma mulher é educar uma sociedade, é o tema que estará em abordagem aqui na presente edição, tal como referimos. Para o efeito, temos como convidados o Dr. Otávio Minango, é mestre em políticas públicas. Seja bem-vindo, Dr. Otávio. Obrigado, José de Belém. Muito bem, muito bem. Temos também a senhora Esperança Duarte, ela é cantora gospel e é mais conhecida por Dos Anjos nas lides artísticas. Na ponta final do programa teremos a oportunidade de ouvir uma das suas músicas, uma oferta a este programa. Seja bem-vinda, Irmã Dos Anjos, bom dia. Muito obrigada, bom dia a todos da Rádio Brasil. Muito bem. E depois temos, como sempre, o nosso convidado residente, Dr. Alcides Chivango, psicopedagogo. Também contamos com o seu contributo neste programa uma vez mais. Muito bom dia, Dr. Alcides. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, é sempre um prazer, né? Mesmo do outro lado. As tecnologias nos facilitam, né? Esta comunicação à distância para respeitar o isolamento social. Então, parabéns mulheres, parabéns aí doutora Dos Anjos, né? Uma querida professora, cantora, e também saudar o meu amigo Dr. Otávio Minango. Pois, parece que todos aqui se conhecem. Muito bem. Educação. Muito bem. Educação. Muito bem. Bom, com o lançamento do tema, não é? Para o lançamento do tema, vamos à reportagem da Jane Lopes. Ela que entrevistou duas professoras do ensino público e dois homens dedicados à tarefa de alfabetizar. Isso no bairro do Campismo, no distrito urbano do Sambizanga. Vamos então acompanhar a reportagem da Jane Lopes e depois vamos entrar para a discussão do tema. É ainda grande o número de mulheres que desejam adquirir conhecimentos. Na zona do Campismo, no distrito urbano do Sambizanga, existe há alguns anos um centro de alfabetização que tem trabalhado para que muitas pessoas, incluindo mulheres, aprendam a escrever e a ler. Num projeto Codilonga, que em português significa ensinar, acolhe Catarina Bela, que manifestou frustração em aprender, apesar de ter mais de 40 anos. Pronto, em primeiro lugar estou para agradecer a Deus e quem fez o Codilonga também, Deus aumenta mais anos de vida, porque quando eu entrei mesmo naquela escola não sabia ler, não sabia nem o A, nem o B, mas agora, no dia de hoje, eu consigo escrever o meu nome, consigo soletrar normalmente, apenas esta epidemia que veio estragar, senão por um pouco consigo soletrar. Então dou coragem às outras também, que estão neste caso. Ouvíamos Catarina Bela, que está a aprender a escrever e a ler no Centro de Alfabetização Codilonga. O mentor do projeto, Sione Júnior, justifica nos seguintes termos a ação que a sua organização desenvolve. Codilonga em Quimbundo quer dizer ensinar. É um projeto que visa apoiar na educação de crianças, jovens e senhoras que não tiveram o privilégio de estudar no tempo que Angola viveu a guerra. Francisco Mainga trabalha no referido centro há 5 anos como professor e fala da sua experiência no processo de alfabetizar mulheres.
A experiência de ensinar uma mulher adulta, sobretudo as mamães, os papás, porque não tem só mulher, também há homens que aderem à alfabetização, querem aprender pelo menos ler a Bíblia, conforme falam continuamente nas aulas. Não é uma coisa fácil, primeiro. A pessoa tem que ter vontade de ensinar, então as coisas não vão correr da forma que você quer. E até hoje fico com as mamães, já tantas senhoras saíram na minha mão a saber ler e escrever. Francisco Mainga, professor do Centro de Alfabetização Cudelão. Contudo, não são apenas os homens que estão comprometidos em ensinar. Dulce Kanga e Aida Monteiro são professoras do ensino geral e enquadradas num setor público. A primeira é professora há 20 anos e a segunda há 38 anos. Apesar das dificuldades no setor, as nossas entrevistadas manifestam alegria e apontam as vantagens no processo educativo envolvendo a mulher. Há uma grande vantagem em educar a mulher. Nós podemos observar que no mundo, e especialmente no nosso país, praticamente as mulheres, elas é que são as potenciais educadoras dos seus filhos. E uma mulher formada, uma mulher muito bem instruída, ela tem melhor capacidade para organizar o seu lar, para orientar os seus filhos e engrandecer esta mesma sociedade. Como bem disse, educar uma mulher é educar a sociedade, porque a mulher é o pilar da sociedade. Então, uma mulher bem educada, uma mulher que educa os filhos, educa os alunos, quer dizer, educa a sociedade, é um mérito muito grande, porque se nós tivermos mulheres educadas, a sociedade praticamente será muito melhor. Dulce e Aida dizem que a sua profissão não é devidamente valorizada, apesar de ser das mais importantes. Têm sido valorizados, mas deviam ser mais valorizados. Há muita coisa que falta, tanto as condições de trabalho, a capacitação dos professores, porque os professores têm que acompanhar o desenvolvimento do mundo, não é? Mas nós, como professores, temos um papel muito importante. O professor é o espelho. Para o Desafiando o Silêncio, Jane Lopes, saudações. Saudações, Jane Lopes. Pois bem, estivemos então a acompanhar esta reportagem da Jane Lopes. E esta reportagem que serve também de ponto de partida para o início da nossa conversa aqui em estúdios. E vamos dar primazia à Irmã dos Anjos, né? Irmã dos Anjos, a única senhora que está aqui, e este programa naturalmente reservado, sobretudo para as senhoras. Eu gostava de saber se concorda com a afirmação segundo a qual educar uma mulher é educar uma sociedade. Concordo sim, porque sendo a família o pilar de qualquer sociedade e tendo a mulher como o centro, a mãe, a educadora, aquela que promove todo o motor educativo da família, educar uma mulher é realmente educar uma sociedade. Porque se a família estiver bem estruturada, bem formada, bem preparada, então teremos uma sociedade sã. E é isso que nós precisamos. Nestas sociedades, ultimamente nota-se algum desvio comportamental da nossa criança, dos nossos adolescentes. Então é necessário que se formate essa base dentro da família. E o centro dessa família é a mulher, porque a mulher está mais próxima dos seus filhos, ela é a progenitora, é ela que prepara os seus filhos para a sociedade. Então ela tem um papel fundamental. Muito bem, doutor Otávio. Concordo plenamente. É verdade, todos nós somos oriundos de uma mãe, de uma mulher. Logo, não temos como descurar o papel de uma mulher numa sociedade. Eu acredito que se o papel da mulher na sociedade ou como educadora não tivesse o peso que tem, teríamos as ruas cheias
em função do fenômeno abandono, fuga à paternidade. Mas as mães estão ali para acolher os filhos, dar a sua educação, amparar e ensinar os princípios básicos, e vemos exatamente a sociedade a desenvolver fruto deste dom natural que a mulher tem. Verdade, a mulher é aquela que dorme pensando e acorda a executar. Ela, enquanto mãe, está a dormir, já está a pensar o que vai fazer amanhã para acomodar, dar de comer aos filhos. Então é um papel fundamental. E sem a mãe, acredito que a sociedade viveria uma situação mais perigosa ainda. Nós, pela rua, enquanto professor, o nosso foco, e quando conversamos com os meninos, a primeira coisa queremos identificar de que tipo de família que este menino veio, que tipo de educação. E a primeira coisa, às vezes encontramos meninos assim num canto, todo amuado, a informação, tenham saudade do pai, porque nunca viu o pai, vive com quem? Ele vive com a mãe. É o papel da mãe que leva aquele menino a pôr-se em pé. Se procurarmos pela sociedade, vamos encontrar grandes homens formados com o esforço de uma mãe e de uma mulher. Então é um tema pertinente e que chama a atenção a qualquer um a valorizar cada vez mais a mulher, fruto do seu empenho para a socialização, para o bem-estar em comunidade. Muito bem, doutor Otávio. Vamos estender também este pensamento, esta mesma questão ao doutor Alcides Chivango. Sim, eu acrescentava nessa questão, por que razão afinal a mulher é apontada como centro do processo educativo, não é? Já como disse aqui a irmã dos Anjos e também o doutor Otávio, por que razão isso acontece? Tem alguma coisa a ver com a maternidade, por exemplo, ou há muito mais que isso? A mulher ela é o centro da construção do conhecimento a partir do útero, né? Seu próprio útero, do ventre. A mulher, com seu comportamento, com suas emoções, que ela sabe gerir, vai educar ou vai deseducar a criança. Por isso, quando uma mulher está concebida, ela deve ter maior atenção, porque aí está a gerar um outro ente. E a mulher também é tida como a luz, né? A igreja vê a mulher como luz e compara a mulher e a igreja, né? Porque a mulher e a igreja são comparadas, são sinônimas, porque ela é mãe e mestra. Mestra como? Na medida que a mulher, quando fala, ela está a educar, está a ensinar. Porque quem ser o homem no mundo é a mulher. Ela dá o homem, né? Entrega o homem à sociedade, mas já com alguns valores, né? E depois nós vamos adaptando às circunstâncias, aos fenômenos sociais, mas com uma base feminina, né? Em cada homem tem uma parte feminina. Nós, por um lado, também somos, temos esse lado de candura, esse lado feminino, mas depois precisamos da figura paterna. Eu não quero tirar o mérito dos homens, porque os homens fazem parte na construção do valor também da mulher. Então, há um equilíbrio, né? Sentimos que no passado as mulheres eram tidas como, né, progenitoras, como procriadoras, não é? Sendo apenas esposa. Hoje já as mulheres devem inserir na sociedade como entes políticos, entes sociais. E agora, quem é que deve ajudar a mulher a ser ela própria? É o homem. Nós, os homens, Dr. Minango, eu, Alcides e outros homens, devemos ajudar as mulheres a inserirem-se na sociedade. Porque, de fato, se ela é mãe, se ela é mestra, por que não tem tido muito sucesso no mundo atual? Porque nós, os homens, a impedimos. Nós, os homens, tememos que elas não tenham habilidades, que elas não tenham capacidades. E esse medo, por quê? É por causa da história. Nós vemos uma história muito triste, né? Onde nós, os homens, é que mandávamos o mundo, nós, os homens, que decidíamos que as mulheres queriam apenas queriam estar, né, na zona de conforto. Também é preciso tirar a mulher da zona de conforto. Né? O erro não é só dos homens, também elas próprias querem estar na zona de conforto. E é nosso papel, né, quebrar esse silêncio, quebrar essa letargia, tirar as mulheres do fundo. Muito bem. Esse é o nosso papel também como homens. Muito bem. Eu vou voltar aqui aos convidados em estúdio. O homem tem menos possibilidades ou habilidades para educar os filhos e, consequentemente, a sociedade? É isso?
Não? O que é que acha a Irmã dos Anjos? Não, eles não têm menos habilidade, até que têm muita, mas o facto da mãe estar mais próximo das crianças, então ela tem essa função amorosa de educar os seus filhos, e porque também os pais estão mais tempo fora, levam a vida a trabalhar, quer dizer, a função do pai é mais dedicada ao trabalho e da mulher mais educativa. Mas os dois podem complementar esta tarefa. Mas os dois, pois, irmã, mas os dois, em muitas situações, os dois vão para o trabalho, regressam para casa, mas ainda assim é a mulher que toma a dianteira nesse processo de educar. Toma a dianteira, eventualmente não estaria tão certo assim, mas eventualmente é aquela que mais se destaca nesse processo de educar os filhos. Porque dentro de nós há algo que nos diz que é nossa missão. é proteger os nossos filhos, chamá-los, verificar o que está bem, o que não está bem. É nossa preocupação. Nós sentimos isso. É mesmo da maternidade, como disse o Dr. Alcide. Isso vem mesmo da nossa maternidade. Então, temos de passar os valores às crianças, mas os pais não ficam de fora. Há pais até que trabalham mais nesta dinâmica do que as mulheres. Muito bem. Doutor Otávio. Sim, a educação em si é um sistema bilateral. Isolado, ele não funciona bem. E a mãe, por natureza, ele tem um sentido acolhedor. Ok. Enquanto o pai vai com autoridade, há exemplos muito práticos. Se tivermos que repreender o nosso filho na presença da mãe, um grito, ou pronto a levar assim algumas palmadas, veremos a mãe em defesa do filho, a proteger o filho. E esta tendência é maternal. A mãe tem isto desde o ventre. Ok. Tem isto desde o ventre. E o pai tem uma posição de sancionar, que é capaz de ver o filho a temer a mãe, o pai, em relação ao filho, à mãe. Nós, às vezes, com o convívio com os nossos filhos, o filho sai da escola, tem alguma preocupação, ele direciona-se à mãe, apresenta inquietação à mãe, e a mãe, por sua vez, é que transmite ao pai: olha, o filho na escola precisam isto. A mãe tem essa tendência de raciocinar e analisar as emoções, de modo a canalizar ao pai de forma mais firme e fiel. Muito bem. Então, esta tendência. Muito bem. Alcide Chivango, é psicopedagogo, é uma questão que tenho lhe colocado muito, também aproveitando aqui o facto de ser psicopedagogo, e hoje o tema estar profundamente ligado a essas questões da educação. Tem colegas, eventualmente subordinadas, como é que olha para uma professora, para o trabalho desempenhado por uma professora? Eventualmente, né, se tivermos que comparar com o trabalho desempenhado pelos professores, existem diferenças? No século XXI há um equilíbrio. Né? Eu sinto que há um equilíbrio na forma de exercer este amor, né? De exercer esse amor educativo. A dos Anjos faz experiência disso, trabalhando com mulheres e homens competentes, o resultado é positivo. E foi salutar esta inclusão da mulher na vida social. Porque tínhamos uma visão apenas de disciplina, de autoridade dos homens, foi verdade, né? Achávamos que educar uma pessoa tinha que ser com disciplina, com rigidez, mas aparece a mulher, diz não, as pessoas podem aprender com amor, com carinho. Então, nas várias escolas temos professores e professoras, então sentimos que o ser humano precisa das duas coisas, né? Do amor e da disciplina. É bíblico, né, que a criança precisa da vara. E a mulher consegue transformar aquilo que é duro em fácil. A visão feminina ela é espetacular. Ela é carregada de uma esperança. No processo educativo também. Educativo. Elas têm esperança que este menino vai ter sucesso. E a educação é isto, é ver aquilo que ainda não existe. E o homem quer mais resultado. Não, eu quero isso, resultado. Então, essa convivência entre homens e mulheres
é que faz uma sociedade evoluída. E os angolanos, se não investirem na educação das mulheres, como faz o projeto Codilonga, não é? Se nós não investirmos na participação ativa das mulheres, Angola continuará a ser um país subdesenvolvido. Países que investiram e apostaram na inclusão e na participação efetiva das mulheres desenvolveram. O exemplo é os países nórdicos. Lógico, nós não queremos destruir o papel maternal das mulheres. Hoje em dia as mulheres também têm que deixar as casas para irem para o trabalho, não é? Os postos de trabalho, no mundo do negócio, da política. Mas não podemos perder esta maternidade feminina. Okay. Também existem homens que por razões estiveram sempre fora de casa, também têm que aprender um pouco com as mulheres, ficar um pouco com os filhos. Porque se nós temos filhos desviados, é pela ausência dos pais, a nossa ausência. Não uma ausência de malandragem, é uma ausência de trabalho exagerado. Prova disso é que o Covid-19 veio mostrar que temos bons maridos, que têm cozinhado, têm lavado a roupa, e também temos boas mulheres, né? Então, por que julgar os homens como maus? Não, os homens não são maus, né? Que tivemos no passado atitudes negativas porque não conhecíamos esta informação, não tínhamos essa informação. Isso mexeu com nossas emoções, com a nossa psique. Hoje podemos educar uma mulher para o bem, né? Podemos educar um homem para o bem. Como que se faz isso? Através de uma educação de qualidade, né? E a Rádio Eclésia é um exemplo, tem educado a sociedade angolana desde 1975, que nós sentimos que a Rádio Eclésia educa, né? Não com uma vara, mas com a sua voz. Uma voz de candura, uma voz de amor, uma voz de perdão, e vimos muitos exemplos nisso, né? E quando a igreja se calou, né, no tempo do monopartarismo, nasceram-se muitas violências, nasceu-se muito atraso mental até. E parabéns à Rádio Eclésia por voltar a dar a voz aos homens, e este programa com as mulheres é um exemplo disso. A rádio deve educar. Muito bem. Muito bem. Uma mulher educar uma sociedade, é verdade. Muito bem, Alcides Chivango. O papel das mulheres professoras na educação Irmã dos Anjos, como é que olha para essa perspectiva? Ela tem... Já agora, é professora, Irmã dos Anjos? Eu sou professora. Pois. Sou pedagoga, especializada em ensino primário. Por isso é que eu amo as criancinhas. Pois, então como é que olha para esse papel de educar? Por parte da mulher. É um papel fundamental. Graças a várias atividades, as tarefas que as mulheres praticam na sociedade, hoje temos grandes líderes. Todos os líderes passaram por nós. Todos os homens, todas as profissões passam pelo professor, pelo educador. Então, são vários os papéis que as mulheres desempenham na sociedade e que dão frutos à nossa sociedade. Chago, deixa-me só questionar, há quanto tempo é professora Irmã dos Anjos? Há muitos anos. Sempre fui professora. Há mais de 20 anos, por exemplo. Sim. E sente que tem sido devidamente compensada do ponto de vista das promoções? Como é que sente que está a progredir a sua carreira? A minha carreira está a progredir bem, porque eu luto por ela. Okay. Eu sinto-me uma mulher vencedora, porque eu luto, eu vou atrás das coisas. E eu passo essa mensagem nas minhas músicas, quando eu canto para as mulheres, para as crianças. Vocês devem lutar, devem ir ao encontro dos vossos sonhos, desenvolver tudo aquilo que vocês planificaram, certo, para que tenham bons resultados. Então, mas há ainda mulheres que precisam de receber esta força na nossa sociedade. Ainda encontramos mulheres que estão em baixo, precisam de levantar a moral. Daí a função dos psicólogos, dos educadores sociais, irem atrás, saber o que é que se passa com cada uma delas, o porquê não desenvolver. Então, mas isso tem apenas a ver com a mulher? Como é que olha para essa questão das promoções no setor da educação, sobretudo entre as mulheres? Eu penso que deveria haver mais promoções,
Já há muitas, hoje já encontramos mulheres a dirigirem escolas, por exemplo? A dirigirem escolas, ministras, está aí a ministra da Saúde a mostrar aquilo que uma mãe pode fazer a uma sociedade, nós estamos a gostar, e muitas outras ministras que temos aqui no nosso país. Gostaríamos de ver o país a crescer, mas que não deixassem as mulheres de lado, porque, conforme diz o tema, educar uma mulher é educar uma sociedade. Onde, numa empresa em que tenham, ainda que sejam 2 ou 3 mulheres, ainda que seja uma, ela muda de cor, ela muda de apresentação, é algo diferente. A mulher é amor, ela chama atenção, ela aconselha. Então, é muito bom. Então, é importante que os nossos dirigentes vejam na mulher uma oportunidade de desenvolvimento. E nós também estamos a trabalhar para isso. Hoje já vejo muita mulher a estudar nas universidades, fazer os cursos médios, cursos profissionais, mas ainda aquelas que não têm possibilidades de pagar. E são essas que precisam de ajuda. Elas querem estudar, mas não podem porque não têm condições financeiras. Muito bem. Sim. Deixamos só lembrar ao ouvinte que este programa chama-se Desafiando o Silêncio, vai ao ar todas as quintas-feiras aqui na Eclésia e na abordagem de vários temas relacionados à mulher. Hoje o tema em abordagem é a mulher como educadora social. Educar uma família é educar uma sociedade. É um programa de fórum de mulheres jornalistas para a igualdade de género e que conta com o apoio da Open Society. Voltando à abordagem do tema, eu vou voltar a esta mesma questão para o Dr. Otávio. Eu tive vários professores, também naturalmente, mas ao longo da minha vida estudantil 2 pessoas marcaram-me, curiosamente 2 professoras. Uma chama-se Rosária e a outra Isabel Maria. É tendência das pessoas, naturalmente, se sentirem marcadas devido à influência dos seus mestres, dos seus professores. Também na sua carreira, Dr. Otávio, tem mulheres que marcaram na sua carreira estudantil? Lembra-se de mulheres que a marcaram de forma positiva? Com certeza. O ensino primário, na altura, a gente estudava por níveis, não é? Era da 5ª, 6ª, era o 2º nível. Mas o ensino primário só tive professoras. A iniciação era a professora Vitória, por conseguinte uma cabo-verdiana. Continuou ainda a ser professora até agora, imagina. Depois tive a professora Maria Aurora. Da iniciação à 4ª classe só tive professoras. E marcaram-me pela positiva porque apresentavam o afeto de mãe, chamavam-nos com carinho e mostravam-nos alguns princípios, porque a educação, no seu sentido mais geral, ele visa transformar, libertar e salvar. Ou seja, ele te tira da ignorância, te transforma do ponto de vista da atitude, comportamentos menos bons à sociedade, e as mães têm esta tendência de fazer isto com muita determinação. E nós vemos, a nossa sociedade angolana é maioritariamente feminina. Do ponto de vista estatístico e prático, se formos até em universidade, vamos ver que de 100%, 70% ou 60% são senhoras. E desenvolvem isto com uma tendência muito positiva. Hoje já é desafiante as senhoras estudarem, fazerem parte do quadro de honra, que antes isto não havia. Porque o mundo é cada vez mais aberto, mais globalizado, e que as mulheres tendem a mostrar aquilo que elas podem, aquilo que estava escondido. É verdade, a mulher é um talento que está lá escondido, bem dilapidado, dá resultados fantásticos. Disse aqui a questão da Ministra da Saúde. Nós temos até no mundo inteiro presidentes, primeiras ministras, a mostrar como é que o mundo devia funcionar. Tivemos um caso muito caricato em África, Libéria,
que viveu muitos problemas. Apareceu a senhora Ellen Johnson. Deu uma reviravolta, a Libéria estabilizou-se e evitou muitas situações. Então, aqui é para mais uma vez mostrarmos que o papel da mulher é fundamental. Ou seja, mesmo quando ela não está no processo educativo, ela ensina em outras áreas em que se encontra. Com certeza, na política, na medicina, enfim, elas estão lá para mostrar aquilo que a humanidade precisa. As mulheres são pacificadoras. Se virmos até os grandes estadistas do mundo, quando apresentam as primeiras damas projetos que eles mostram do âmbito social, do âmbito econômico, do âmbito político. Então, hoje a mulher já tem um papel diferente. Angola não foge disto. Temos o Ministério das Finanças, que é comandado por uma senhora. O Ministério da Educação hoje é comandado por uma senhora. Temos agora uma jovem que recentemente assumiu um super ministério e uma atividade que inspira outras mulheres para fazerem o mesmo. No jornalismo, enfim, a mulher tem um papel fundamental e, é verdade, ela não pode fazer isso sozinho. Tem que ter o homem também lá para poder orientar, aconselhar, porque o homem, por natureza, tem uma forma de lidar com a mulher. E a mulher, tendo o homem ao lado, fazem uma coisa fenomenal. Então, os dois se completam. E a educação prima por isto. Imagine um casal brilhante, imagine que tipo de filho que eles vão inspirar. São filhos que a sociedade se vai orgulhar. Então, uma família, uma mulher muito bem orientada, na companhia dos homens, o resultado é fantástico. É fantástico. Muito bem. Um ex-colega meu enviou uma mensagem há pouco a dizer que não, tu também tiveste uma outra professora cubana. Tive sim, professora Ofélia. Okay. No Oscar Ribas, foi minha professora de matemática. E vamos continuar a falar da mulher no processo de ensino, Alcides Chivango. Também teve professoras que a marcaram de forma positiva durante a sua carreira estudantil? Sim, tive duas professoras no ensino primário. A minha mãe foi minha professora da iniciação até a 3ª classe. Ensinou-me a ler e escrever, né? Depois tive uma professora São, né, no AMBO, porque eu estudei depois a minha 4ª, 5ª, estudei no AMBO, e ainda até hoje ela é professora e catequista. São as duas grandes referências. E eu depois me questionei, por que eu só me lembro dessas duas professoras no ensino primário? Depois da 5ª e 6ª eu não me lembro. Sim, tive um bom professor na 5ª classe, que era o professor Marculino Moco, que já foi ministro primeiro-ministro. Não é? Sim, ele foi meu professor de ciências sociais, foi um excelente professor. Então, na minha vida tenho duas referências de mulheres. A minha mãe, Lucina Ferreira, de feliz memória, e a professora São, catequista e professora. E depois tive um professor que também era humano, que é o professor Marculino Moco. Aprendi muito com estes. Essas três figuras transformaram-me em psicopedagogo. Eu sou psicopedagogo devido a esta experiência positiva dessas três figuras. Eu quero honrar todas as mulheres, né? Como disse muito bem o doutor Minango, as mulheres nos completam. E se um homem estiver ao lado de uma grande mulher, vamos formar filhos fascinantes. Vocês não imaginam o quão positivo é educar uma mulher nos valores, educar um homem nos valores. O homem e a mulher juntos criam virtudes. É pena que houve uma altura que queriam que o homem e a mulher degladiassem, né? Houve homens que transformaram as mulheres em amantes e concubinas, como diz muito bem a Maria de Canção Pimenta, né? Hoje em dia, os homens não querem mais transformar as mulheres em concubinas, nem tampouco em amantes, querem transformar em esposas. Se nós tivermos essa virtude, ver a mulher como esposa, ver a mulher como mãe, as mulheres também verão os homens como o quê? Como um pater family, né? Como um protetor, como um curador. E essa relação entre homens e mulheres deve ser saudável. E disse muito bem a doutora dos Anjos, né? Ela progrediu também, eu acompanho muito bem a carreira dos Anjos, né? Ela começou como professora, hoje é diretora, né? É diretora do Mascolinha, né? E que ela leva o lúdico, porque as mulheres têm maior capacidade do lúdico, porque a aprendizagem não deve ser só com disciplina, mas também com o lúdico, cantar. Eu acompanhei há 10 anos, há 2 anos, ela sempre cantou com as crianças e encantou.
É essa forma que nós os homens temos que roubar, entre aspas, né? Roubar essa experiência positiva das mulheres. Cantar, brincar ao ensinar. Né? Ninguém aprende bem se não tiver a rir. Nós temos que rir, temos que sorrir. Nós, os educadores sociais, temos que também levar o sorriso para as cidades. Nós vemos Luanda com pouco sorriso ainda. Eu vejo uma Luanda com muito betão. Por quê? Porque quem está a gerir as obras, o Ministério das Obras, não é mulher. Porque eu imagino, quando as mulheres estiverem a dirigir o Ministério das Obras, terão mais mulheres, mais piscinas, mais beleza, né, na rua, porque é importante ver a beleza nas cidades, porque a beleza nas cidades também educa a nossa consciência. E eu fico muito alegre quando vejo a Wanda de Carvalho a gerir a parte técnica. O nosso som sai agradável, porque uma mulher está lá no meio a mexer. Parabéns, Wanda de Carvalho, pelo teu excelente trabalho. Era um trabalho visto por homens e hoje uma mulher, né, já há mais de 2 décadas, tem levado o bom som em nossas casas. Quer dizer, reduzir as mulheres é pecado. Nós não podemos reduzir as mulheres. Muito e as bem. mulheres devem promover-se, devem ter oportunidades, lógico. Não devemos promover incompetências, né? Só devemos promover mulheres competentes, com habilidades e atitudes e comprometidas. Também temos algumas mulheres que deixam a desejar, como também homens, não é? Então, vamos promover sim, mas mulheres competentes. Exatamente. E vamos corrigir os erros das mulheres incompetentes. Ok. Também Ok. devemos também mostrar homens. Os homens devem ser competentes nas suas atitudes. Quando o homem erra perante uma mulher, devemos corrigir. Por isso é que temos aí a reeducação, né, a reconstrução, como disse, transformar, libertar e salvar. Ok. A educação é isso. Ok, Alcides Chivango. Eu vou voltar aqui ao estúdio, mas recomeçando pelo Dr. Otávio. Como é que vocês avaliam o conceito de chefe de família nos dias de hoje? Todos nós, homens eventualmente da minha idade, e não só, sempre ouviram falar o chefe de família, o pai, no caso. Hoje em dia, como é que vocês olham para este conceito? Dr. Otávio, primeiro, depois é que vamos para a Irmã dos Anjos. Esse conceito é relativo, porque há família em que o chefe de família é uma senhora. Chefe de família é uma senhora. Eu, por exemplo, chefe da minha família é minha tia. Porque antes era o meu pai, depois da morte do meu pai, a minha tia segurou aquilo. Todos nós recebemos ralhetes da minha tia. Independentemente de quem seja. Primeiro ela é anciã, é a mais velha do conjunto, não é? E depois dela está o meu tio, mas é subalterno meu tio diante da minha tia. Ok. Minha tia tem maior autoridade, consegue fazer um zoom. Nós chamamos ela como a comandante da torre de controle. A minha esposa, se ela levar um assunto para minha tia, eu sei que aquilo pesa. E eu, imagina, a tia, ela não convoca, ela vai ao seu encontro. Então, é relativo esta situação. Sim, é relativo. Porque nós temos famílias conceituadas em que quem comanda é uma senhora. E às vezes nós nos inspiramos nas atitudes desta tia. Então, vimos até em direções. Eu, enquanto professor, felizmente nunca tive diretor, só tive diretora. Quem comandava a escola é diretora. E estudei nas escolas da igreja, escolas missionárias, e eram diretoras. Então passei por esses lugares. Então o conceito de família é relativo de quem interpreta e o meio em que ele está inserido. Ok. Irmã dos Anjos, é a mesma questão. Eu também sou da opinião, o doutor diz, é relativo, porque na minha família também a chefe é a minha irmã. Ela é que é a comandante. Irmã mais velha da Irmã dos Anjos. Nem a mais velha, é a segunda filha da mãe. Pois. É a segunda. Ela assume-se. Ela assume-se como a comandante da família. Comandante da família. Ela gera todas as situações. Ela também é professora? Ela é psicóloga. Ok. Mas ela tem essa função social de dirigir a nossa família, toda e qualquer questão, levamos a ela tem sempre solução, reúne as partes, todo mundo, e temos as coisas resolvidas. Mesmo a nossa mãe. Já minha advogada de profissão, então ela transfere essas habilidades para a família. A Alcides Chivango está a ouvir, não é? Estou a gostar. Pois.
Também tem uma comandante na família? Sim, temos comandantes, né? Eu sou de origem ganguela, não é? Pois. E os ganguelas são muito conservadores quanto a isto, né? De fato, eles sempre, apesar de sermos uma sociedade matrilinear, né, pela natureza, mesmo assim, entregamos o poder ao homem. Por quê? Na cultura ganguela, ser chefe não é para receber benefícios, é para servir. Na verdade, as sociedades culturais, quem é o chefe, não é que é chefe de mandar, é chefe para orientar o caminho. Né? Quando digo o pai é o chefe da família, não é chefe na medida que ele toma decisões sozinho, não. É que ele deve ter o maior ouvido para as mulheres. Uhum. Mesmo nós sentimos nas nossas casas, nós podemos ser ditos chefes como pseudo-chefes, mas quem manda é as mulheres. O prato que vamos comer, a roupa que vamos vestir, como vamos gastar o dinheiro, são as mulheres que nos orientam. Né? Então, por isso que eu sinto, né, a figura de pater family é uma figura decorativa, não é, para nós, porque é uma construção social, né, por causa dos papéis e funções, mas na verdade sempre quem governou as famílias são as mulheres. Uhum. É que elas governam, né, naquele tipo, em baixa visibilidade, não é assim que se diz? Elas estão a governar, mas elas não gostam de aparecer muito, porque elas são humildes. Veja uma coisa, quem governa a minha casa, a casa do Dr. Otávio, são as mulheres, mas é que elas deixam os poderes a nós, elas nos delegam os poderes, né? E nós, humildemente, vamos ter que gerir aí, porque elas gostam de estar a espiar, né? Quando digo espiar, não é espiar da forma de ver mal, é espiar a nossa condução. Porque quando uma sociedade falha, faltou aí a mão da mulher. Pois. Hoje, países envolvidos, para assumir alguns cargos, tu tens que ter uma esposa ao lado, tu está casado, alguns países. Uhum. Né? Porque quando o homem governa sozinho, aí é muita ditadura. Com as mulheres, aí é uma candura. Por isso, eu não sei o que seria o mundo sem essas grandes mulheres, né, que estão ao nosso lado a dirigirem as nossas casas, né? Porque pensávamos que trabalhar é só na função pública, também trabalha-se em casa. Cuidar do lar é difícil, Belém. Cuidar do lar é difícil e às vezes, com poucos recursos que Angola vive, né, a nossa família angolana é pobre já há bons anos, mesmo com poucos recursos, as mulheres têm dirigido os lares. Uhum. Em Angola, quem tem dirigido os lares são as mulheres. É que têm feito a gestão. Então, as mulheres são a mater family, né? Se assim podemos dizer, né? Né? Então, as mulheres dirigem as famílias, mas delegam esse poder aos homens porque elas amam os seus maridos. Muito bem. Elas amam. Muito bem. Já que está com a palavra, e eu sei que tem uma ligação muito forte com o Instituto de Ciências Religiosas de Angola, ICRA, eu gostava de saber de si, Dr. Alcides Chivango, qual é a importância dos educadores sociais na questão da valorização do seu próprio trabalho? Digamos assim, dos últimos tempos, vejo em jornais a solicitação de educadores sociais. Julga que esta camada da nossa população, os educadores sociais, vocês têm sido devidamente valorizados ou ainda falta alguma coisa para que isso venha a acontecer? Infelizmente, não somos tidos nem achados, não é? Muitos dos colegas que fizeram educador social desistiram, porque nos concursos públicos não éramos tidos nem achados. Uhum. Então tivemos que fazer psicologia, mas o curso de educador social, ele visa emancipar o homem e a mulher. Né? Ele cria uma visão emancipatória. E depois ela procura conduzir a transmissão dos valores. O curso de educador social é os valores, porque quando se pensa no homem e na mulher, é para inserir-se na sociedade, porque nós somos homossociais. Se nós formos a sociedade sem valores, nós vamos morrer. Então, o curso de educadores sociais é uma integração social. Uhum. E ter em conta a vulnerabilidade social. Existem numa sociedade pessoas vulneráveis, os velhos, as crianças, não é? As viúvas. Temos que ter políticas sociais para esses vulneráveis. É triste que o nosso país tem poucos cursos de educadores sociais, poucos ICRAs em Angola. Temos 3 ou 4. Em cada província, em cada diocese, devíamos ter um ICRA. Porque como é possível uma sociedade crescer sem
técnicos de ensino que têm políticas para educação, para inserção social. Porque é preciso cuidar dos espaços socioassistenciais. Uma sociedade não pode crescer se não ter em conta os menos fracos, os menos favorecidos. Nós temos que ter... Muito bem, Alcides. E porque o tempo é curto, vamos procurar racionalizar. Do ICRA, porque o ICRA é uma experiência positiva. Ok. Muito bem. Doutor Otávio, relativamente a esta matéria. É verdade. Os educadores sociais... Também é um produto do ICRA? Passo o termo. Do INEMARISTA. Do INEMARISTA, exato. Pois. Os educadores sociais têm um papel fundamental. Ontem, acho que estava a acompanhar uma peça no telejornal, que alguma comunidade do Cunene desconhecia a situação da Covid. Exatamente, isto mostra a inexistência ou o fraco papel do educador social. Nós hoje encontramos gente que andam desprevenida, sem máscara, porque pelas ruas teríamos grupinhos até a fazer palestra para mostrar o perigo. E isto não temos. E a nossa realidade, há muita vulnerabilidade, há muitas situações que os educadores sociais teriam a ajudar o país a disseminar as consequências, outro risco que esta doença traz. Mas não temos ninguém que faz esta ponte. Temos a questão dos mercados. Eventualmente, educadoras sociais podiam estar ao pé, educadoras sociais podiam estar ao pé de outras mulheres. Dos mercados, dos hospitais, que muita gente, depois de sair do hospital, fica quase desamparado. Ele vai lá, um estresse, não tem ninguém que consegue orientar, se calhar receber uma palavra de apreço. Isso é questão, porque muita informação desinforma, porque o prefixo "in", ele depois cria uma situação, porque a informação visava formar, mas quando tu pões "in", a pessoa recebe informação de A e de B, depois ele fica sem um parâmetro. Onde é que eu me posiciono? E os educadores sociais seriam os formadores. Nós temos a comunicação social a informar via WhatsApp, vários canais. É só informar, mas não está formado. E se ele não está formado, deixa as pessoas confusas. Os educadores sociais têm o papel de orientar, de sensibilizar e de encaminhar as pessoas a um bom porto, e nós não temos esta realidade. Irmã dos Anjos. Estou de acordo, não temos. Eu vivi um tempinho em Portugal e lá eles dão importância aos educadores sociais. Para além do educador social, ainda tem um outro curso de assistente social. Então, essas pessoas estão preparadas para apoiar essas pessoas vulneráveis. Nós vemos cá em Angola crianças na rua a pedirem esmolas, precisam de apoio, precisam de serem formadas, preparadas, orientadas, mas não tem ninguém que vá atrás delas. Elas começam a drogar-se muito cedo, precisam de alguém que vá lá, que fale com elas, que as tire da rua. Então, precisamos disso. Há muita mulher sofrendo por aí, precisando de apoio, precisando apenas ouvir uma palavra doce, amorosa, que a conforte. E o educador social que devia fazer esse trabalho, mas não faz, porque ainda não se dá importância ao papel do educador social. Já que está com a palavra, Irmã dos Anjos, eu gostava também que falasse sobre essa questão, já na ponta final, eu gostava que falasse sobre o que mais deveria ser feito para que realmente nós conseguíssemos atingir todas as franjas da nossa população que ainda não têm acesso à escola. Ainda há muitas mulheres por alfabetizar. O que é que nós devíamos fazer, em sua opinião, Irmã dos Anjos? Temos o projeto, por exemplo, aquele que nós ouvimos na reportagem da Jane Lopes, mas projetos como aquele são muito poucos, e porque é um projeto de alguém que pertence à sociedade civil. Tem tido um ou outro apoio, mas nem tanto. Mas, a sua opinião, o que é que devíamos fazer mais? Eu acho que na nossa sociedade ainda temos muito que formar. A formação ainda está muito longe. Estamos a formar, mas precisa-se formar muito mais. Devia-se criar mais centros de formação
gratuitos de alfabetização, para que possamos resgatar este pessoal que ainda precisa de apoio, porque se formos a ver, a maior parte das pessoas na nossa sociedade são carenciadas, recebem um salário muito baixo, não têm condições para pagar uma escola, um centro de formação. Mas se for um centro de formação gratuito, formado pelo Estado, eu acho que ia ajudar muito. Isto é muito bom. Tirar as crianças da rua, os velhos, acrescentar as casas dos velhos, de apoio aos idosos, é muito bom. E esses educadores sociais deveriam trabalhar nestes centros, porque eles estão formados para isto. Então, também é muito bom que incluam, já que agora estão a verificar o currículo das escolas, seria bom que no ensino primário incluíssem mais conteúdos sobre os valores, sobre as virtudes, porque se nós notamos as nossas famílias dizem que a falta de tempo para educar os seus filhos, e na escola, no programa, nós não temos no currículo este conteúdo, então vai passar. Há aquele professor que vai ensinar e aquele professor que não vai ensinar. Mas se incluírem, então teremos também este tipo de formação para que tenhamos crianças, adolescentes, jovens bem formados. Muito bem. Muito bem. Alcides Chivango, eu já gostava de ouvir já a sua última palavra, já que pronto, já estamos na ponta final, quase sem tempo, mas e eu gostaria que se tivesse a esta questão que tem a ver com a alfabetização, sobretudo a alfabetização das senhoras que ainda não sabem escrever nem ler. E falo de mulheres, por exemplo, que fazem a sua vida nos mercados e que, infelizmente, mesmo tendo centros de alfabetização ao nível das comunidades religiosas, nos bairros em questão, não podem frequentar esses lugares. Já assim, na ponta final, assim curtinho. Sim, devíamos investir de fato na educação formal e informal. Nós temos muita gente que não tem capacidade de ir à escola, mas podíamos encontrar centros, como nos mercados, nas praias, criar cartazes, palestras, criar onjangos, e depois dignificar a pessoa humana. Eu estou a educar quem? Estou a educar uma pessoa que tem valores, não é um quadro, estou a educar uma pessoa. Essa pessoa depois torna-se um quadro, um capital humano. E ainda, eu peço alfabetizar o país nos valores. Nós temos que alfabetizar o país nos valores, porque um país com conhecimento sem valor é um espaço para guerras. Nós temos que alfabetizar o país nos valores morais, cívicos e culturais. Não podemos perder de mente que a mulher é a luz para a sociedade. Então, educar as mulheres, sabe? Vamos educar os homens. Parabéns, Rádio Eclésia, parabéns, Fórum das Mulheres Jornalistas, pelo tema espetacular. Muito obrigado. Muito obrigado, Alcides Chivango. Até a próxima, estamos juntos. Estamos juntos, até a próxima. Doutor Otávio, já para fechar este nosso programa, o que é que lhe oferece dizer? É verdade que toda a educação carece, ou seja, o que falta para nós é uma política pública direcionada, fruto destas situações todas. Porque o nosso problema é que não carece mais de diagnóstico, é um caso que a gente vive e convive. Então, a alfabetização podia-se criar uma política definida e determinada, porque hoje, volta e meia, ouvimos dos mais adultos que hoje a sociedade está mudada, está diferente, mas quem diz é o mais velho que viveu lá, e porque até a própria estrutura educacional de topo, quem concebe não são crianças, são adultos de antigamente. Então é tão bom criar uma política que vai de acordo ou de encontro à realidade do país e a estas situações que a gente vê do analfabetismo, porque muitas mães, quando vão para assinar um registro do seu filho, têm dificuldade. Então já está lá cadastrado o problema. Então era apenas criar uma política e direcionar para os homens em execução, porque tem muita força de trabalho que podiam ajudar o Estado a dar volta a este problema que se calhar periga a vida no futuro. Muito bem. Muito obrigado, Irmã dos Anjos. Muito obrigado por ter cá estado. Nós vamos terminar este programa com uma música de sua autoria.
E agradecer uma vez mais a presença do Dr. Otávio aqui no nosso programa. Até a próxima. Muito obrigado. Sim. A família ler este livro. Qual é o título do livro, irmã? Crise e resgate dos valores morais, cívicos e culturais na sociedade angolana, de João da Cruz Kundongende. Kundongende. É, pois. Professor. Muito obrigado. Até a próxima. Alcides Chivango, estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Bem haja. Bem haja. Eu vou ensinar. E termina assim a presente edição do programa Desafiando o Silêncio, aqui na Rádio Eclésia, um programa da responsabilidade do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero e que conta com o apoio da Open Society. A mulher como educadora social, educar uma família é educar uma sociedade, foi o tema em abordagem nesta edição. E para o efeito, contamos com as participações do Dr. Otávio Minango, mestre em Políticas Públicas. Senhora Esperança Duarte é cantora gospel e mais conhecida por Irmã dos Anjos nas lides artísticas. Esta música que está de fundo é de sua autoria. Chama-se Vou Ensinar. E também tivemos Alcides Chivango, psicopedagogo e convidado residente do Desafiando o Silêncio. Despedem-se a Josina de Carvalho na coordenação, Edson Fortes e Jane Lopes na reportagem, técnica de Wanda de Carvalho e Ciona Júnior, apresentação de José de Belém. Até a próxima quinta-feira, estamos juntos. A palavra do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Ti, Senhor. À volta da fogueira ou ao redor da minha mesa, aos meus filhos eu vou ensinar.